Olá pessoal, e se todos vocês uma grande benção em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro ouviu Jesus falar para ele, né? Pedro, tu me amas? Pedro disse sem pensar, sim, Senhor, eu te amo. Jesus disse imediatamente, apacenta as minhas ovelhas. E logo em seguida, Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Pedro falou, sim, eu te amo, Senhor. Jesus novamente disse, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, eu vou deixar para falar no finalzinho do vídeo sobre a terceira vez que Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas. Porque a terceira vez que Jesus falou, perguntou para Pedro se Pedro amava ele, é uma das mais importantes perguntas, né? Foi a que Jesus fez a terceira vez. Né? Então, por que Jesus perguntou isso para Pedro? Porque alguém tinha que apacentar as ovelhas, que são o rebanho de Deus aqui na terra, que são os homens, as mulheres, somos nós, os seres humanos, que aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas, mas nós temos que ter aqui na terra alguém que é usado e guiado pelo Senhor Jesus, através do Deus Espírito Santo, para nos guiar ao reino de Deus. Ou seja, posto está que não é o homem que nos guia, mas é o Espírito Santo que nos guia ao reino de Deus. Mas ele quer usar o homem, o ser humano, né? Deus quer usar para nos ensinar, para nos exortar, né? A chegar até o reino de Deus. Como? Nos ensinando a palavra de Deus, porque se não tiver quem pregue a palavra de Deus, então a gente não vai saber, né? Se não tiver um pregador, como que as pessoas vão saber e conhecer a palavra de Deus? Como que as pessoas vão saber de um Deus verdadeiro que cura, que salva, que liberta, né? E que socorre? Se não tiver pregador, se não tiver quem pregue, ninguém também vai conhecer a palavra de Deus, né? E ninguém vai conhecer o próprio Deus e o Deus Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, eu te amo. Ele disse, apacenta, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. É isso que significa. Apacentar as ovelhas de Deus é ser um sacerdote de Deus, do reino de Deus. Aqui na terra dos viventes, guiado 100% pelo Deus Espírito Santo e pelo Senhor Jesus Cristo. Né? Isso significa apacentar as ovelhas de Deus. O amor do Senhor Jesus Cristo por aquele que apacenta as ovelhas de Deus, que somos nós, os seres humanos, esse amor ele tem que estar sempre 100% imbuído dentro desta pessoa que é o sacerdote e que apacenta as ovelhas do reino de Deus, para que ele tenha o cuidado de deixar, de fato e de verdade, Jesus Cristo usar ele 100% para apacentar as ovelhas dele, do próprio Senhor Jesus, que somos nós. Aí é que está. 2 vezes Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Mas na terceira vez ele falou, apacenta os meus cordeiros. Por que isso é muito importante e significante para cada um de nós? Porque os cordeiros, antigamente, não era sacrificado uma ovelha, mas sim um cordeiro. Né? O cordeiro é quem está na frente do sacrifício. Ele é quem é sacrificado para que as ovelhas sejam socorridas e salvas, que somos nós. O cordeiro é o que representa Jesus. O cordeiro é o macho da ovelha. Quando Jesus disse, apacenta os meus cordeiros, porque os cordeiros é quem apacenta o rebanho, o restante das ovelhas, né? Isso falando espiritualmente, né? Falando espiritualmente, o pastor, ele não é uma ovelha. O pastor não é uma ovelha. O bispo não é uma ovelha. Ele é um cordeiro, o cordeiro de Deus, pronto, preparado pelo Senhor Jesus para ser o sacrifício vivo aqui na terra, como Jesus Cristo foi. Por isso que os pastores e os bispos
né, não vou dizer, os obreiros também, os obreiros já são os cordeiros, mas não são como o pastor e bispo, porque o pastor e bispo ele dá a vida pelas ovelhas, ali os obreiros também dão, mas pastor e bispo são diferentes, que eles ali, o sacrifício que eles fazem é para o resgate, é pelo resgate das ovelhas. Eu como, por exemplo, eu como pastor, como bispo, eu não vou fazer um sacrifício, chegar no altar, colocar um sacrifício por mim no altar, falar, ó Deus, esse sacrifício aqui é para mudança, é para transformação da minha vida. Não, o meu sacrifício que eu vou colocar no altar de Deus é justamente para que Deus salve as ovelhas, socorra as ovelhas, socorra os outros cordeiros, que são os obreiros, que são as obreiras, que são os membros, né? São as pessoas dos grupos, no caso. Eles são os cordeiros que o pastor, que é o cordeiro verdadeiro, preparado por Deus para o sacrifício, ele tem que sacrificar, não por ele, mas pelas ovelhas, pelos outros cordeiros, que são os cordeiros menores, que não são os cordeiros preparados para sacrifício. Porque quando Deus pedia para o homem fazer sacrifício de um cordeiro, aquele cordeiro não podia ter mancha, ele não podia ter defeito, ele não podia ter uma perna quebrada, ou ter uma ferida, alguma coisa assim, né? Ele tinha que ser um cordeiro perfeito para ser sacrificado. Então, bem assim é o pastor e o bispo. O pastor e o bispo, eles não sacrificam por eles, né? Quando eles vão até o altar, eles vão colocar o sacrifício pelo rebanho de Deus, pelos cordeiros de Deus, pelas ovelhas de Deus. Isso é apacentar as ovelhas, isso é apacentar também os outros cordeiros, né? Então, essa é que é a verdade, o significado do que o Senhor Jesus disse: apacente os meus cordeiros, né? Apacente os meus cordeiros. Então, tem um cordeiro que é o cordeiro líder, que esse foi preparado por Deus, escolhido por Deus para ser o sacrifício vivo aqui na terra, no lugar do Senhor Jesus, guiado 100% pelo Espírito Santo e pelo próprio Senhor Jesus, né? Então nós temos que ser, de fato e de verdade, o sacrifício vivo do Senhor Jesus aqui na terra dos viventes, para salvar, apacentar as ovelhas do Senhor Jesus, né? Mas posto está que não somos nós que apacentam as ovelhas, é Ele que faz isso através de nós. Essa é que é a verdade. Nós não temos o discernimento vindo de nós, da carne, nem do homem, nem do sangue, mas sim do Deus Espírito Santo. Esse discernimento, ele tem que vir de Deus, né? Quando eu ou você, meu amigo, pensa que nós podemos alguma coisa, nós já estamos errando só em cogitar, em pensar. Porque nós temos que se fazer nada, zero, nada. Menos e menos de que a molécula do cocô do verme da jumenta de Balaão, né? Então essa é que é a verdade. Nós não somos nada. Deus, ele pela misericórdia dele, ele nos usa através do Deus Espírito Santo e pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então, meu amigo e minha amiga, esse vídeo já ficou muito longo. Eu tinha muita coisa para falar acerca disso, mas vocês vão ver nos futuros vídeos, né? E, de fato e de verdade, na hora certa, Deus vai falar para cada um, né? Ele mesmo vai falar, porque nós não somos guiados pelo homem, né? Vocês não são guiados por mim, pelo João de Jesus, não. Vocês são guiados pelo Deus Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, né? E Ele usando os servos dele que estão aí na frente da batalha para cuidar de vocês que são cordeiros e que são ovelhas, né? Agora eu quero te pedir que, se você não tem a garrafa com água aí agora, você vai lá, dá um pausa no vídeo agora, vai lá pegar a garrafa com água ou o copo com água e apresenta aí diante do vídeo, porque nós vamos pedir para Deus consagrar, e tenho certeza que Deus, ele vai te dar vitória em todas as áreas da sua vida. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, meu Deus, é no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós estamos na presença maravilhosa do Senhor e apresentamos ao Senhor estas águas. Pai, essas águas, nós pedimos que o Senhor coloque aqui a tua unção, meu Deus, a unção de cura, de libertação, e que o Senhor nos torne de fato e de verdade cordeiros sem manchas diante do Senhor, cordeiros de sacrifício no altar do Senhor, para que o Senhor Jesus Cristo, através do Deus Espírito Santo, possa sempre estar nos usando para apacentar as tuas ovelhas, os teus outros cordeiros, para levá-los até o Senhor. E que nós não venhamos, meu Deus, sacrificar por nós, mas dar a nossa vida ao Senhor, no altar do Senhor, por cada um deles,
sacrificar a nossa vida, o nosso eu, o nosso querer, pelas ovelhas do Senhor, Senhor Jesus, com o mesmo cuidado que o Senhor tem por elas. Coloca dentro de nós o mesmo amor, a mesma dor que o Senhor tem por elas, Senhor. Nos ajude, Senhor, 100% a sermos só Teu, tão somente Teu, para que o Senhor tenha, Senhor, espaço, sabe, e liberdade para nos usar, para que essas almas, essas ovelhas sejam apacentadas e cheguem ao aprisco do reino de Deus, da Nova Jerusalém Celestial. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, você pode agora fazer uso do elemento sagrado para que Deus ele venha te dar a vitória. Mas fiquem todos vocês abençoados nos braços santos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Amém. E graças a Deus.